Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuando então a leitura da página, a partir da página 75 do livro Coroa da Santidade. Agora vamos entrar na história de Madre Angélica, Gabriele Angélica, para saber o que ele quer dizer com isso, para a gente dar sequência. Vamos ver o que ele quer dizer sobre essa história. Providência no Mosteiro EWTN, na história de Madre Gabriele. Embora não esteja diretamente relacionada à validade das revelações de Luísa, eu ainda acho essa história inspiradora e instrutiva, por isso decidi compartilhá-la neste capítulo como uma espécie de nota de rodapé estendida, correspondente à entrada que menciona isso na seção acima. De fato, a Luísa e suas revelações deram frutos abundantes, mas como ainda são relativamente pouco conhecidos, o reconhecimento desses frutos raramente chega ao maestrinho. O livro recente de Raymond Arroyo sobre a Mãe Angélica, o seu grande silêncio, os últimos anos e o legado vivo, no entanto, é uma exceção a essa norma. Neste livro, Arroyo compartilha muitos detalhes do que aconteceu no mosteiro onde Madre Angélica jazia, quase inteiramente de cama, durante os últimos anos de sua vida. Mesmo nesse estado, Madre Angélica desejava fazer a vida de Deus, seja por meio de sacrifícios ou sofrimentos. Ela estava muito aberta a fazer a sua vontade e também as revelações particulares de muitos místicos, incluindo os escritos da serva de Deus Luísa Picarreta. No mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, em Huntsville, Alabama, no entanto, algumas das irmãs da mãe não eram tão abertas a esses escritos e às mensagens contidas neles, enquanto para quem estava de fora o convento parecia o lugar perfeito, com freiras passando o dia em tempos de oração, momentos de silêncio, adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento e vivendo em comunidade aparentemente pacífica, com irmãs religiosas que pensam da mesma forma. Havia, ao contrário, muitas coisas perturbadoras se manifestando dentro das paredes do mosteiro. Dentro do convento, muitas irmãs enfrentavam tentações de colocar suas próprias vontades acima da de Nosso Senhor. Por causa disso, havia uma tremenda divisão começando a se formar, e era uma que duraria vários anos. Talvez a Madre Angélica tenha vislumbrado o que estava por vir em seus últimos anos, em um ponto muito anterior, porque muitas vezes falava com suas irmãs sobre abraçar e não questionar a vontade de Deus, mesmo dizendo às vezes que seguir suas próprias vontades os destruiria elas. E talvez por isso, mesmo antes de seu derrame na véspera de Natal de 2001, ela concedeu permissão para suas irmãs lerem os escritos de Luísa. Publicado em 2016, o livro de Arroyo detalha muitos detalhes desses eventos, até então desconhecidos. Embora eu cubra parte do que aconteceu e encorajo todos os que lerem a verem por si mesmos os detalhes exatos dos eventos. Mais de especial interesse aqui é a fascinante convergência das histórias de duas freiras da pobre Clara no convento de Huntsville, irmã Catherine e irmã Margaret Mary. Bem, antes do derrame de Madre Angélica no final de 2001, irmã Catherine obteve permissão da Madre Angélica para apresentar os escritos de Luísa Picarreta às freiras da ordem. Arroyo afirma que Madre Angélica estava aceitando muito bem que a devoção da vontade divina fosse apresentada às irmãs, e desde que as freiras não a impusessem a ninguém. Elas eram livres para ler os escritos, estudá-los e colocar práticas as devoções como bem entenderem em sua própria vida de oração. Nossa, já estou chorando, nem comecei a ler. Calma. Como em qualquer devoção privada, ainda não aprovada, ninguém foi obrigado a segui-la ou forçado a fazê-lo. Mas a introdução dessa nova devoção, que não é devoção, eu não gosto quando falem isso, não é,
foi recebida com raiva por parte de algumas irmãs, especialmente as mais velhas, que não estavam à vontade com a mudança. Além do mais, depois do derrame da mãe, muitas irmãs ficaram furiosas com a direção das coisas. Irmã Catherine havia sido nomeada vigária e também de fato superior do convento de Ranceville. Embora ela ocupasse essa alta posição, algumas irmãs começaram a questionar sua liderança. Agora, a maioria das irmãs considerou Irmã Catherine relaxada, acessível ao mundo humano. E de fato, Arroyo afirma que a grande maioria das jovens irmãs admirava a irmã Catherine, assim como muitas das freiras mais velhas. Mas havia um pequeno punhado de irmãs mais velhas que se sentiam diferentes e até começaram a ignorar a autoridade da irmã Catherine. A queixa principal contra ela era sua adesão e afeto, pela devoção de viver na vontade divina. Algumas irmãs se opunham a essa devoção, que queriam acabar com qualquer coisa relacionada a ela. É demônio mesmo, demônio na casa da religiosa com irmãs. Mas ele consegue, infelizmente. Inclusive acabar com a própria irmã Catherine. Meu Deus, é o próprio demônio mesmo. E ao lado deles estava outra freira, a irmã Margaret Mary, que as freiras mais velhas pensavam que poderia dar todas as respostas e até entregá-las, e fornecer uma alternativa de liderança à irmã Catherine. Nossa, parece a história da Santa Mariana de Jesus Torres, igualzinha. Irmã Margaret Mary, de acordo com o livro de Arroyo, parecia viver ao lado da mãe, com uma agitação devotada e de muitas vezes exibia uma expressão cansada, como se de repente fosse atingida por uma dor que era demais. Educado para compartilhar. Embora sensata em muitos assuntos, ela também era conhecida por ser exigente e particular. Ao ouvir as reclamações sobre Irmã Catherine e essa nova devoção, Irmã Margaret Mary aprendeu sobre as muitas percepções errôneas das irmãs de força de vontade que viam a devoção como heresia e até como propaganda espalhada entre as jovens irmãs. Padre Arroyo afirma que em 2006 esses ressentimentos reprimidos começaram a subir à superfície. E em 2009, quando chegou a hora das eleições dos vigários e capitulares do convento, algumas irmãs estavam mortas ao ver a remoção da irmã Catherine e de todas as freiras que apoiavam as revelações da vontade divina. A liderança desse movimento de resistência não era outra senão a irmã Margaret Mary. Agora Arroyo observa que essas duas irmãs eram consideradas representantes das duas visões do espírito de mãe no mosteiro, um espírito que nenhuma das irmãs queria ser esquecida. Ele afirma que Irmã Margaret Mary e Irmã Catherine eram vistas como a personificação do carisma e espírito de Madre Angélica, e continua dizendo: a Irmã Catherine refletiu a liderança livre da mãe dirigida pelo Espírito. Ela não foi adversa a movimentos repentinos quando Deus levou as coisas para uma nova direção. Em total concordância com a visão de Madre Angélica para a vida comunitária, ela ansiava por um mosteiro familiar que fosse caloroso e alegre. Irmã Margaret Mary, de acordo com Arroyo, enfatizou o decoro e obediência e ficou irritada com a natureza caprichosa de algumas das decisões da irmã Catherine. É importante notar que Arroyo diz que foram os conflitos de estilos e abordagens que os dividiram, mas que em questões importantes como a Eucaristia e a liturgia, as duas irmãs provavelmente concordavam mais do que discordaram. Mesmo assim, as coisas estavam ficando feias dentro das paredes do convento, e quando chegou a hora das votações, as irmãs todas, exceto a irmã Madre Angélica, votaram. Os resultados foram bastante chocantes. Irmã Margaret Mary venceu a eleição, mas apenas por um único voto, e a resposta para a libertação não veio. De fato, as coisas só pioraram muito depois da eleição de Madre Margaret Mary. A irmã Margaret Mary, que segundo Arroyo poderia ser propensa ao drama, teria explosões emocionais completas com lágrimas e voz frequentemente levantada. Começou a castigar a irmã Catherine na frente da comunidade por erros percebidos. Além disso, ela pôs fim ao início de qualquer nova fundação dentro da ordem e expulsou do convento de Ranceville algumas das irmãs, incluindo postulantes, particularmente as que praticavam a vontade divina. Nossa! Mais irmãs saíram pouco tempo depois, também. Arroyo compartilha o seguinte:
em vez de receber a resposta que esperavam, receberam o anúncio de que o Vaticano estaria realizando uma formal investigação na comunidade. Isso teve início em 15 de agosto de 2009. No início, porém, Arroyo observa: a irmã Margarete e seus apoiadores se reuniram todas as noites para rezar o rosário especial a Nossa Senhora do Bom Sucesso. Justamente a Nossa Senhora da irmã Mariana? Coitadas. Essa Nossa Senhora nunca quer ajudá-los. Eles rezaram para que a próxima visita ao Vaticano produzisse um resultado positivo. Na lista de desejos, a remoção da irmã Catarina e de várias irmãs que eles pensavam estar distorcendo a vida do mosteiro. Quando os resultados da investigação foram revelados, no entanto, as irmãs aprenderam mais, receberam mais uma notícia chocante. Outra irmã religiosa seria importada de fora da comunidade e serviria como nova superiora. A irmã Margaret Mary e a irmã Catherine foram instruídas a deixar o convento de Ranceville imediatamente, por pelo menos um ano sabático. Então, o que aconteceu com essas duas irmãs? Arroyo oferece algumas frases para dizer que a irmã Margaret Mary agora usa o hábito carmelita e está ligada a um grupo de monges carmelitas. Ela interage com os monges e ocasionalmente se aventura em público, embora tecnicamente viva como uma eremita. Purgar o mosteiro dos livros da Divina Vontade se tornou uma das principais prioridades dela, embora, de acordo com várias freiras entrevistadas, apenas cinco ou seis estiveram lendo ativamente. Margaret Mary enfureceu-se bastante com a devoção, insistindo que a vontade divina não era eucarística e era uma heresia. Uma das freiras externas lembra que o vigário a instruiu a parar de vender os escritos de Luísa Picarreta na loja de presentes das freiras e disse que os livros nem deveriam estar no recinto do mosteiro. As novas regras e os postulantes desapareceram, criaram uma atmosfera de ansiedade e preocupação. Devido às muitas preocupações crescentes com a eleição de irmã Margaret Mary, algumas das irmãs enviaram uma carta de reclamação a Roma. Essas irmãs pediram uma nova votação e mantiveram a esperança de invalidar por justa causa novamente. Veja o livro de Arroyo para mais detalhes. Senhora eleição da Margaret Mary. Em relação à irmã Catherine, no entanto, Arroyo compartilha muito mais. Por sugestão do bispo Bacher, a irmã Catherine foi a Roma para estudar na Angélico, Universidade Pontifícia de São Tomás de Aquino. Enquanto estava lá, a freira sentiu-se chamada para iniciar uma nova ordem. No início de seu período sabático, Catarine foi informada do que era bem-vinda a permanecer como uma claríssima da adoração perpétua com o apoio financeiro da comunidade, mas não podia retornar ao mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos. Não querendo confundir o público usando o hábito da pobre Clara no mundo, se sentindo um estímulo interno para estabelecer uma nova ordem religiosa, ela pediu para ser liberada de seus votos em 2011. Caterine faria instantaneamente votos privados na Itália. O convite do bispo Luigi Negri, da diocese de São Marino, Montefeltro, no nordeste da costa italiana, a irmã Caterine fundou a nova comunidade, vestindo um hábito branco. Agora ela se chama Mãe Gabriele Maria, a superiora das filhas beneditinas da vontade divina. Oh, meu Deus, obrigado. Que lindo. Obrigado, Senhor. Eu tinha 33 anos quando entrei na Nossa Senhora dos Anjos e fiquei lá por 33 anos, disse Madre Gabriele Maria. No momento de sua partida, agora tenho 66 anos, tendo problemas para aprender o idioma, mas quando Deus me pede para fazer algo, eu tenho que fazê-lo. Que lindo! Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. No momento da redação deste artigo, as filhas beneditinas da vontade divina têm 4 irmãs professas e 17 mulheres da Itália e da América interessadas em ingressar no grupo. Oh, meu Deus, aumenta esse grupo! A ordem tem o espírito de Madre Angélica, não Gabriele Maria entusiasmada. Temos muita alegria e paz
Não há críticas, é uma casa de caridade. As filhas beneditinas praticam a adoração eucarística, estudam os escritos de Luísa Picarreta. Uau! E são dedicadas à vontade de Deus. Elas esperam coletar os fundos necessários para reformar o convento de Sant'Agni, um claustro italiano do século XIII, supostamente construído por São Francisco de Assis. Agora entendo que alguns leitores podem estar com raiva por compartilhar aqui fatos menos do que lisonjeiros sobre o que aconteceu no mosteiro de Madre Angélica. Não tô brava, não. Foi maravilhoso ver essa obra. Mas acredito que Deus inspirou Raymond de Arroyo, um homem bom e um católico ortodoxo e devoto, a publicar essa história por um motivo. Com certeza, meu Deus. E acredito que a razão é a seguinte: é uma ilustração perfeita de uma história que se repetiu muitas vezes em geral sobre a história da igreja. Sim, na Mariana, Jesus Torres foi igualzinho. E não com pouca frequência das últimas décadas, com respeito especificamente às revelações de Luísa. Isto é, uma história em que Deus deixa sua vontade clara em uma situação, mas aqueles que se acostumaram com como eram as coisas e sucumbiram a ver sua vocação semelhante à de um curador de museu, continuam perseguindo aquele através de quem Deus deseja instituir sua vontade. Outros curadores, por sua vez, ouvem o que aconteceu e acrescentam suas próprias condenações, castigando a divisão daquele que ousou balançar o barco, esforçando-se por conhecer e fazer a vontade de Deus. De fato, as biografias dos santos e histórias de todas as revelações agora aprovadas estão repletas de encarnações dessa dinâmica. Mas é uma mentira moderna, pastoralmente correta, que assim que qualquer tipo de divisão é detectada, tudo que está associado não deve ser de Deus. É ao contrário, às vezes a divisão não é coisa de Deus. Tem que saber o que Deus está fazendo, tem que entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é forte, é ela que faz muita coisa. O próprio Jesus ensina exatamente o oposto no Evangelho. Por exemplo, Mateus 10:34, dizendo que ele vai ser uma fonte de divisão. Isso não significa que a divisão é uma coisa boa ou que devemos desejá-la. Claro que é marcada mesmo sempre com uma tragédia, mas aqueles que são fóbicos de divisão estão simplesmente garantindo que eles nunca ouvirão a vontade de Deus, pois ele tem propósitos maiores em mente do que simplesmente manter o status, de felicidade em todo lugar. Quando Deus age, ele o faz por uma razão. Sempre haverá aqueles que se opõem a esse motivo, e é dessa oposição que sempre ocorre uma certa divisão, considerando agora a situação em questão. Entenda que aqueles que já decidiram se opor aos escritos de Luísa, ao ouvirem o que aconteceu neste mosteiro, se você rezar o rosário de Nossa Senhora, você sabe que não vai dar certo o que você quiser fazer contra a Luísa. Porque ela e Nossa Senhora estão grudadas. Entenda que aqueles que decidiram se opor aos escritos de Luísa, ao ouvirem o que aconteceu nesse mosteiro, simplesmente usarão isso como combustível para suas acusações. Nada a ver. São tudo burro. Ai, desculpa, mas eu fico nervosa com essas coisas. Felizmente, no entanto, muitos católicos percebem que nossa vocação não é de curador de museu, pois não é difícil olhar para o que aconteceu com Madre Gabriele e Irmã Caterine e perceber que ela estava fazendo a vontade de Deus e sendo perseguida por isso. No entanto, Deus tinha um plano em mente para permitir tudo. A Madre Gabriele agora lidera uma ordem religiosa e próspera e bela. Acho que ele confundiu aqui, porque quem tá na frente... Eu tô louca? É a Gabriele mesmo. A Gabriele Maria, que é a boazinha. Eu que eu tô... Ele colocou, entre aspas, a Irmã Caterine. Não entendi porque... Tudo bem. E perceber que ela estava fazendo a vontade de Deus e sendo perseguida por isso. Tá, tudo bem. No entanto, Deus tinha um plano em mente para permitir tudo. E Madre Gabriele agora lidera uma ordem religiosa próspera e bela, que dedica as revelações que Luísa receberam de Jesus. Este é apenas um dos belos frutos tantos das revelações de Luísa agora vistas, mas é um dos poucos que recebeu atenção popular, graças a Raymond de Arroyo. Recomendo mais uma vez que quem deseja saber simplesmente compre seu livro. Ao ler, você verá claramente a mão da providência guiando a Irmã Caterine, Madre Gabriele,
Mas, em última análise, o que fazer de tudo ainda depende de você. Se desejar, você pode optar por apoiar aqueles que viram a irmã Catherine como uma herege do mal. Mas isso não seria uma escolha sábia. Ah, tá. Por isso que eu fiquei meio confusa aqui, porque a Catherine é que é a do mal aqui, que estava perseguindo a Gabriel. Mas isso não seria uma escolha sábia. Encerro esta sessão com um lembrete de que a vontade divina e os escritos não estavam sendo impostos a ninguém. A própria Madre Angélica havia deixado claro que eles deveriam ser permitidos, não exigidos, em seu mosteiro. Compare, portanto, as palhaçadas da irmã Margaret Mary com a irmã Catherine. O primeiro atacou incansavelmente o último por meramente oferecer essa espiritualidade àqueles que a desejavam. Pesquise a história da igreja em toda parte e você encontrará poucos ou nenhum exemplo das palhaçadas de irmão. Não sei por que ele fala palhaçadas, né? Eu acho que é por causa da tradução que saiu aqui. A tradução deve ter colocado essa palavra, mas não é isso. Mas você encontrará vidas dos santos por Butter, cheia de irmãs igual a irmã Catherine. Vamos agora mudar de tom e considerar a validade das revelações de Luísa de uma perspectiva totalmente diferente. Então, é uma observação minha, né? O que ele está querendo dizer aqui que a pessoa que persegue, ela também está fazendo a vontade divina, né? Que a pessoa que causa divisão também está sendo orientada pela divina vontade. É isso que Jesus está querendo, ele está querendo falar que Jesus fez, porque na divina vontade o mal se torna bem. Né? Mas mesmo assim a obstinação do mal não é bom. Tanto que a história de da Mariana Jesus Torres, a capitã, eles não falam o nome dela, só fala capitã. A irmã capitã que era contra a Mariana de Jesus Torres, ela quase foi para o inferno. Quase mesmo. Tanto que a irmã Mariana, ela recebeu a revelação de que ela iria para o inferno, aí a irmã Mariana falou que faria o que fosse possível para salvar a irmã capitã. Aí ela passou uns dias vivendo os tormentos do inferno em vida, né, na cama. Foi uma coisa terrível, e salvou, né, a irmã capitã. Mas a irmã capitã se converteu por causa de um milagre. Ela morreu e voltou à vida, né? Ela teve uma EQM, e nessa EQM Jesus mostrou para ela, fez o julgamento dela, né? E ela voltou sabendo todos os pecados dela, sabendo que ela merecia o inferno. E sabendo que a irmã Mariana tinha intercedido por ela, para ela não ir para o inferno. Mas aí ela tá hoje no purgatório até o juízo final. Ela teve que ficar no purgatório até o juízo final, que vai demorar ainda. Então ela tá no purgatório lá, sofrendo pra caramba. Muito mesmo. Purgatório não é brincadeira, não. Mas ela, pelo menos, tá salva. Pelo menos ela vai pro céu, né? Então, assim, a história de Mariana Jesus Torres é preciosíssima, gente. Vocês não têm noção. É da Nossa Senhora do Bom Sucesso. É como nasceu essa devoção e tudo mais. É a coisa mais linda do mundo. Eu faço questão de um dia poder ler aqui pra vocês no canal. Vocês vão amar. Muito, muito maravilhoso. Dúvidas próprias de Luísa. Vamos lá. Uma qualidade adicional de Luísa e seus escritos deve agora ser notada. Quem quer que você seja e quantos medos você tiver sobre a legitimidade da fonte das revelações de Luísa, você provavelmente não tem tantas preocupações quanto a própria Luísa. Não creio que tenha havido uma alma mais diligente do que Luísa em garantir constantemente que o que estava recebendo não era do diabo ou de sua própria imaginação. Ao longo de seus volumes, vê-se constantemente citações como esta. Temendo que possa ser o diabo, assinei-o com a cruz várias vezes e depois lhe disse: se você é realmente Jesus, recitemos a Ave Maria, a nossa Rainha Mãe, juntos. Aqui a diligência de Luísa é exibida na proteção contra o engano de Satanás, mas talvez até mais do que os ataques do diabo. A armadilha da imaginação e da fantasia confundida com a realidade era o que Luísa sabia sobre a necessidade de estar zelosamente em guarda, pois vemos regularmente citações como as seguintes em muitas partes dela e de seus escritos, e nessa troca em particular vemos Luísa conversando misticamente com São Francisco de Paula na seguinte maneira: temo que meu estado seja minha fantasia, São Francisco.
O sinal certo para saber se um estado é a vontade de Deus é que a alma está pronta para fazer o contrário. Se ela soubesse que a vontade de Deus não é mais o seu estado. Aí ele fala, né? O sinal certo para saber se um estado é a vontade de Deus é que a alma está pronta para fazer o contrário. Se ela soubesse que a vontade de Deus não é mais esse estado. Não sei se vocês entenderam, eu fiquei meio confuso aqui. O sinal certo para saber se um estado é a vontade de Deus é que a alma está pronta para fazer o contrário. Ah, tá. Se a alma tá disposta e quer fazer o contrário, que não é a vontade de Deus. Se ela soubesse que a vontade de Deus não é mais esse seu estado. Na introdução ao primeiro volume, Luísa resume o que aconteceu em seu misticismo nos vários anos que antecederam a ele. Nesta introdução do volume 1, ela escreve: nesse estado de desolação, eu passava algumas vezes 2 dias, outras 4 dias, mais ou menos, como quisesse. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Ah, sim, certamente o encontrei ali. Não pude duvidar, e lembro-me de que apenas algumas vezes ele não se deixou ouvir, porque eu rezei, orei e o importunei tanto para que ele me contentasse. Depois de passar aqueles dias no estado descrito acima, especialmente se eu fosse fiel a ele, sentia que ele voltaria dentro de mim. Ele falou comigo com mais clareza e como nos dias anteriores eu não conseguia conceber uma palavra ou sentir nada dentro de mim, soube então que não era minha fantasia. Como diria muitas vezes antes, tanto que, do que foi dito até aqui, eu não diria nada, nem ao confessor, nem a qualquer outra alma viva. Nos primeiros anos de suas revelações místicas, Luísa estava tão preocupada com o risco das suas mensagens serem resultado de fantasia que ela nem contou para ninguém sobre elas. No entanto, sob o cuidado rigoroso dos diretores espirituais nomeados pela igreja, se não tivesse diretor espiritual, já era. A gente não tinha recebido esse conteúdo de jeito nenhum. No entanto, sob o cuidado rigoroso dos diretores espirituais nomeados pela igreja, ela e cada um dos seus diretores sacerdotes passou a entender que não havia risco de fantasia. De fato, a melhor demonstração da validade das revelações de Luísa talvez seja encontrada fora dos fatos externos listados nas seções acima. Por mais demonstrativos que sejam, pois as próprias revelações comunicam sua própria validade a qualquer pessoa com ouvidos para ouvir. Tente, por exemplo, argumentar que a beleza é meramente subjetiva e essencialmente inexistente. Simplesmente ninguém pode negar a beleza objetiva e real de uma grande sinfonia de Mozart, bem tocada, ou por um pôr do sol sobre uma pitoresca paisagem montanhosa. Similarmente, nenhum catecismo catequizado na graça de Deus que investiga as revelações de Luísa com sinceridade há muito tempo duvidará da validade deles. Encorajo qualquer pessoa com dúvidas restantes, a simplesmente fazer exatamente isso. Ore ao Espírito Santo, abra seus escritos aleatoriamente e leia. Você não vai se decepcionar. Encerramos esta sessão com a entrada completa no diário de Luísa em março. Março de 1922. Eu estava pensando sobre o que foi escrito e disse a mim mesma: é realmente Jesus que fala comigo ou é um truque do inimigo e da minha fantasia? E Jesus, ao chegar, me disse: minha filha, minhas palavras são cheias de verdade e de luz e carregam consigo a virtude de transformar a alma em verdade, em luz e no bem que elas contêm, de tal maneira que a alma não apenas conhece a verdade, mas sente dentro dela a substância de operar de acordo com a verdade que ela conheceu. Além disso, minhas verdades são cheias de beleza e atração, de tal maneira que a alma, tomada por sua beleza, se deixa seduzir por elas. Em mim tudo é ordem, harmonia e beleza. Veja, eu criei os céus, somente eles poderiam ter sido suficientes, mas não, eu queria adorná-los com estrelas, quase enfeitando-os com beleza, para que o olho humano pudesse desfrutar mais das obras de seu Criador. Criei a terra e adornei-a com muitas plantas e flores de diversas cores, diferentes cheiros, e lá. Não criei nada que não tivesse seu próprio ornamento. E se isso está na ordem das coisas criadas, muito mais as minhas verdades que residem na minha divindade.
embora pareça alcançar a alma, são como raios solares que atingem e aquecem a terra sem nunca se afastar do centro do sol. E a alma permanece tão apaixonada pelas minhas verdades que acha quase impossível não pôr em prática as verdades que conheceu a verdade, mesmo ao custo de sua vida. É verdade, é verdade, é verdade. Por outro lado, quando é o inimigo, ou a especulação de uma fantasia que quer falar sobre verdades, não trazem luz, substância, beleza ou atração. São verdades vazias, sem vida, e a alma não sente a graça de se sacrificar para colocá-las em prática. Portanto, as verdades que seu Jesus lhe diz estão cheias de vida e de tudo o que as minhas verdades contêm. Por que você duvida? A vida de Luísa, a própria. Esta visão geral da vida de Luísa será breve. Em vez de apresentar uma biografia completa aqui, prefiro direcioná-lo ao livro intitulado Sol da Minha Vontade, por Maria Rosário Del Gênio, publicada em 2016 pela Livraria Editora Vaticana. Esta é a editora oficial do Vaticano e, portanto, é um texto autoritário e confiável. Em vez de apresentar notas de rodapé extensas neste capítulo para cada detalhe, refiro-o novamente a essa biografia mais completa e a biografia também escrita por Padre Bussi, um padre capuchinho que em sua infância conheceu Luísa e cujo sacerdócio foi profetizado por ela. Sua biografia também é autorizada, pois contém um imprimatur e é fácil de encontrar publicado online. Está no meu site, luisapicarreta.blogspot.com. Em 23 de abril de 1865, naquele ano, era o segundo domingo da Páscoa, um dia que hoje conhecemos como Domingo da Divina Misericórdia. Luísa nasceu no mundo, as maravilhas que Deus escolheu para trabalhar em sua vida como confirmação de sua mensagem ao mundo através dela. Começaram a partir deste dia, 1865. Apesar de ter nascido como culatra, uma condição médica perigosa, Luísa não causou dor à mãe durante o parto. Mais tarde, no mesmo dia, seu pai a levou ao pároco para que ela fosse batizada. O desejo de Luísa por ocultação se manifestou na mais tenra idade. Quando criança, seu lugar favorito era um buraco, em uma grande árvore, na qual passava horas sozinha em oração. Quando os convidados chegavam em sua casa, ela não pôde ser encontrada, pois ela passou todos esses momentos escondidos atrás de uma cama em oração. Como foi o caso de incontáveis santos, travessuras como essas pessoas preocupadas ao seu redor. Mas quando se aprende sobre sua vida interior, esses hábitos externos fazem todo sentido. Quando criança, ela sofreu terríveis pesadelos demoníacos. Ao invés de sucumbindo ao horror deles, essas experiências foram de fato o que a levou a fugir com tanto fervor a Jesus por segurança. Essa total dependência de Cristo era sem dúvida o que dispunha, mesmo antes de atingir a idade da razão, como um instrumento perfeito nas mãos de Deus. A partir desses detalhes, podemos ver por que Jesus escolheu Luísa, pois eles demonstram seu raciocínio ao dizer sobre como ele escolheu Luísa. Percorri a terra repetidamente e vi todas as almas, uma a uma, para encontrar a mais humilde de todas. Aos 12 anos de idade, Luísa começou a ouvir Jesus falando com ela interiormente. Essas locuções interiores chegaram a ela nos momentos mais preciosos de sua vida, os momentos após receber a Sagrada Comunhão. Ela era instruída, corrigida, guiada. Após um ano dessas comunicações, Luísa experimentou um evento de mudança de vida que a convidou a se tornar uma alma vítima. Ela recebeu uma visão de Jesus abaixo de sua varanda, carregando uma cruz em meio a uma grande perseguição de uma multidão ao seu redor. Ele então parou, olhou para ela e disse: "Alma, ajuda-me." Não demorou muito para que sua vida mística progredisse exponencialmente. Ela logo foi incapaz de comer comida comum e assim iniciou seu jejum eucarístico ao longo da vida. Embora de fato se estendesse por toda a sua vida, assumiu diferentes formas em diferentes pontos. Jesus foi treinando-a para viver exclusivamente da vontade divina, que juntamente com a Eucaristia constituíra seu pão diário. Somando-se a essa total dependência de Deus, outro fenômeno místico veio a definir seus dias. Ela era completamente rígida a cada manhã, incapaz de ser movida, petrificada, mesmo por várias pessoas fortes. Não foi até que um padre veio abençoá-la e ela finalmente foi capaz de se mudar para a natural.
Esse fenômeno, obviamente sobrenatural, é único. Nunca ninguém viveu isso, só ela. Não conhecemos outros santos que estivessem sujeitos a essa dependência tão radical da igreja. Quem mais, em sua capacidade física de se mover, era totalmente dependente da bênção de um padre? Esses sacrifícios sem precedentes na história diz a mentes discernentes que Deus, por sua vez, está trabalhando em alguma tarefa igualmente inigualável na história. Gente, o Padre Pio é uma pessoa especial, mas Luísa, uau! Mas esse sacrifício trouxe muitos outros sacrifícios. Na biografia oficial de Luísa, sancionada pela Igreja, publicada pelo Vaticano, lemos sobre esse período da vida de Luísa e esta condição dela. A família sofre. Ao vê-la nessa condição e piorando, tem dificuldade em procurar encontrar um padre disposto a ir à casa para abençoar a menina. É altamente provável que durante esse período a família de Luísa tome uma decisão que afetará Luísa pelo resto de sua vida. Aqui está novamente o testemunho de sua sobrinha, Josepina, que traz as notícias à luz. A pobre avó chora de tristeza vendo a filha naquele estado, e sem saber mais o que fazer, decide ir ao bispo e, acompanhada pelo meu pai, ela vai para Trani. Ela explica tudo ao bispo, que, interessado, ordena aos padres que procurem a menina doente. A partir daquele momento, um padre, vai para a cama dela todas as manhãs. Obrigado, bispo, obrigado. Todas as manhãs. E ela obedientemente acorda de seu sono profundo. Obrigado, Jesus. É tu o Senhor mesmo, né? O arcebispo de Trani, Giuseppe de Bianchi Dottula, abençoado, esteja no céu, louvando e agradecendo a Deus todos os dias, esteja no céu. E por causa de sua intervenção, une Luísa de certa forma à autoridade sacerdotal, criando um vínculo que, com o passar dos anos, tomará forma de uma assistência espiritual dos confessores oficiais. Isto é o momento do padre Michele de Benedictis, outro abençoado do céu, que a conhece desde criança. Aceita temporariamente o convite do arcebispo, ele também é capaz de libertá-la com sua bênção e Luísa está bastante impressionada. É então que ela percebe que ser libertada desse estado rígido não depende da santidade do padre, mas da graça que ele recebeu. A partir de agora, Jesus a colocou nas mãos dos sacerdotes. Embora isso possa parecer uma grande graça, eles logo se tornam motivo de uma verdadeira guerra contra ela, assim. Com a ausência do padre Cosma e do padre Michele, que não pode chegar, os padres que são chamados dizem que sua condição é uma farsa completa. Outros pensam que apenas é uma surra porá um fim a essas bobagens. E ainda há outros que pensam que a garota só quer se fazer acreditar que é santa, mas é possuída por demônios. Ela é pensada por ser arrogante, farsa, trapaça, alguém que quer chamar a atenção para ela mesma. Coitado de Jesus, meu Deus do céu. Frequentemente os padres a quem os membros de sua família se aproximam se recusam a ir, e mesmo se fosse, nossa, que história linda, né? Meu Deus do céu, da Santa Gêmea é linda, da Santa Terezinha é linda, né? Do Padre Pio é lindo, né? Da Mariana Jesus Torre é lindo, mas de Luísa, uau! Eu não sei qual que é mais linda, gente. Que história magnífica de Luísa, meu Deus do céu. Frequentemente, os padres a quem os membros de sua família se aproximam se recusam a ir. E mesmo se forem, então a repreendem com amargura. Uma vez eles a deixaram em seu estado rígido por mais de 18 dias. Meu Deus, que maldade, gente. Maldade, que judiação, meu pai do céu. Ela fala isso mesmo num livro. Ai, tadinha. Eu lembro que ela fala isso. A mãe dela chora, ela está mortificada, não entende. Luísa escapa do fato de sua dependência da autoridade sacerdotal, tem um propósito preciso dentro da igreja, já que Jesus manifesta suas obras através de seus sacerdotes. Ele que fala isso. É assim que Luísa passa os próximos dias ou 4 anos, sujeita a uma batalha contínua por parte dos padres. Há muito sofrimento físico, mas o sofrimento moral é tão ruim quanto quando ela acorda. De fato, depois que o padre a abençoa e a traz de volta de um estado normal, em vez de confortá-la com uma palavra amável, com compaixão, ele a repreende, dizendo que é caprichosa e desobediente. Ela fala muito disso. Depois de ler as revelações dadas à venerável Maria de Ágreda, na cidade mística de Deus, lembro-me de ler os detalhes dos primeiros anos
de tratamento de Luísa prestados à própria senhora. Depois que ela entrou no serviço do templo, essa Nossa Senhora passou também por isso, ataques. Como que a Santíssima Virgem sofreu abusos horríveis por lá. Luísa também sofreu tratamento semelhante daqueles perto dela, que deveriam ter sido os mais compassivos, pois vemos na citação acima que até que se tornou completamente impossível ignorar que seu estado era de origem sobrenatural, muitos sacerdotes inicialmente zombavam dela, procurando provar que estava apenas fazendo um golpe. Ela foi deixada sem piedade por 18 dias nesse estado de rigidez, incapaz de se mover até que um padre finalmente a abençoou, libertando-a do cativeiro. De fato, as pessoas ao seu redor nesses primeiros anos frequentemente sofriam de uma cegueira espiritual que foi apenas um sacrifício oferecido por Luísa para a vinda do reino. Mas mesmo esses sacrifícios foram apenas o começo, pois Luísa foi até privada da capacidade de comer. Sobre essa condição, lemos então amanhã, tá? Amanhã a gente passa para essa parte. Deus abençoe, estivemos unidos. Continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.